Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast. Hoje estamos com o deputado federal Luiz Lima, meu amigo, líder, campeão mundial olímpico. O cara é fera, parabéns pelo mandato. É um cara que está fazendo um mandato lá, ó, firme, de direita, fora Lula. Essa é a base dele. Hoje está no Partido Novo e a gente vai bater um papo hoje aqui falando de STF, mandato dele, projetos que ele ajuda muitas pessoas aí, muitas crianças, né, Luiz? Isso aí. E hoje o bate-papo vai ser firme, vocês vão gostar aí do que o Luiz aqui tem para falar, principalmente de CPI, que ele é o cara lá que está sendo combativo, está falando bastante, está brigando, lutando, e que as coisas só vão andar porque eles estão falando quase que todo dia. Não teve nem recesso direito, voltaram para lá, pediram impeachment, e essa é a batalha. Vamos com tudo. Vocês, ó, meu amigo, meu irmão, político, gente boa, deputado federal Luiz Lima. Obrigado, Zaca. Poxa, eu fico até sem jeito aqui com tantas palavras. Eu agradeço muito a você, desejo assim que você tenha nesse ano de 26 tudo aquilo que você espera. Você foi um deputado estadual que honrou muito o voto do eleitor, que espera que o Rio de Janeiro, os 92 municípios, a capital principalmente, né, que você não faz um estado forte sem a capital forte, né? Verdade. E você também não faz um estado forte sem um interior forte, né? Então é uma união. Isso. Mas muito obrigado, Zaca, pelo convite. Não, pô, eu que agradeço. E é que assunto é que não falta, né? Tem principalmente muito assunto, lá de Brasília, você que é esportista, eu vejo lá, não para, né? Ou tá lá no mandato, tá fazendo o projeto, tá no projeto, tá ajudando as pessoas. Eu carrego essa coisa da competição, né, Zaca? Então, além de você querer fazer as coisas bem feitas, eu trouxe do mundo do esporte para a política um ambiente competitivo interno dentro de mim, né? Então, e aquela doutrina, né? Aquela disciplina. E a gente vence pela disciplina, né? O brasileiro, se ele fosse um pouco mais determinado, e eu falo assim numa média geral entre todas as profissões, né? Nosso desempenho seria muito melhor em todos os sentidos. Então eu vejo que hoje as pessoas se destacam, as pessoas que se destacam na política, sejam pessoas de esquerda ou de direita, bem intencionados ou mal intencionados, aqueles que permanecem no jogo são as pessoas mais disciplinadas. Perfeito, verdade mesmo. E assim, o que levou você, assim, sempre, vamos botar assim, sempre foi sozinho, que eu digo solo, porque era natação, né? Então é aquele cara ali que tá naquela raia dele sozinho, concentrado, tem que batalhar, tem que lutar, pessoal, né? Se quiser bater um recorde, se quiser ganhar, é tudo sozinho. Aí como é que foi, assim, a sua experiência, né? Vamos colocar, para você ir para a política, o que aconteceu? Qual foi o start que deu? Se você falar assim, pô, eu vou para ajudar as pessoas, vou entrar na política. O que levou? Pô, Zaca, foi meio que o destino, assim. Eu nunca imaginei ali, antes de 2016, eu fui atleta olímpico com 18 e 22 anos de idade, eu tô com 48. E eu me despedi da seleção brasileira com 32 anos, fiquei dos 16 aos 32. E com 32 anos eu comecei a dar aula de natação em Copacabana, no ano de 2009, né, com 32 anos. Fiz a minha despedida, participava de muitos eventos da Rede Globo, tinha um evento chamado Rei e Rainha do Mar, que ainda tem, né? Isso. Tinha a Travessia dos Fortes, e isso me deu uma visibilidade até maior do que as Olimpíadas, porque passava na Rede Globo. E fui comunicador da Sport TV durante muito tempo, né? Porque assim, rapidinho, Rainha do Mar, Rei Rainha do Mar é seu, né? Eu tenho, não é? O projeto é seu, a criação foi minha, eu tenho uma participação no evento, né? Como se fosse um compositor ali. Sim. Mas hoje o organizador do evento é o Pedro Monteiro, da Effect, também, que foi um atleta de natação da seleção brasileira e que organiza brilhantemente. Em 2016 surgiu um convite para eu ser secretário nacional de esporte do governo Temer. Assim que a presidente Dilma foi afastada, que ficou aquele período pré-impeachment, né? Eu fui convidado um mês antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e aceitei o convite. Me tornei o primeiro secretário nacional, professor de educação física e atleta olímpico de natação. E pelo fato de estar em Copacabana, de conhecer muita gente, eu fui indicado por esse motivo também, de conseguir lidar com bastante gente diferente, num local aberto.
Eu sempre gostei muito e sempre fui muito paciente para conversar com as pessoas, mesmo as pessoas pensando diferente de mim. Aquela coisa de professor de educação física, né? Embora eu tenha minha posição muito forte, né? Quando eu subo na tribuna ali, eu defendo. E tem pessoas que chegam assim para mim e falam, Zac, pô, Luiz, você é tão diferente na tribuna. Você é tão bacana aqui em Copacabana. São pessoas que pensam diferente de mim, né? Colocou o terno. Aí eu não me torno mais tão bacana, né? Pô, porque eu penso diferente da pessoa. Mas sou o melhor professor que a pessoa pode ter ali, de atenção, de carinho, de brincadeira. Mas eu aceitei o convite e o presidente Bolsonaro me convida através do Ministério da Defesa, que me indicou. Eu era afiliado ao Partido Novo nessa época, em razão de alunos meus terem se candidatado em 2016 nas eleições municipais para vereador. Uma aluna minha, Renata Guerra, na época teve 18 mil votos para vereadora. O Leandro Lira venceu naquela eleição. Então, por coincidência, eu me filiei no Partido Novo. Fui convidado, me torno secretário nacional, até que em 2018 o presidente Bolsonaro me liga, junto com o Flávio. Fui indicado pelo Ministério da Defesa para formar a nominata de deputado federal, em razão da minha passagem como secretário nacional. Tive alguns apontamentos muito positivos do Ministério da Defesa em relação à minha participação como secretário. Aceitei. O presidente Bolsonaro e o Flávio foram muito generosos comigo. Assim, em razão de eu viajar o Estado na pré-campanha, pré-campanha, quando a gente não pode nem falar que é candidato, eu já comecei a viajar o Estado contando a minha história. Foram mais de 100 palestras, umas 150 palestras, muita gente cadastrada em um WhatsApp de pessoas que me viram pessoalmente. E aí eles estavam esperando fazer 4 deputados federais, em 2018. O PSL, lembra que você foi do PSL? Lembra. E fizeram 12, né? 12. E aí o Flávio e o presidente Bolsonaro falaram, Luiz, poxa, você está viajando o estado todo, o Flávio, pô, meu pai tá te vendo, como você viaja, né? Eu sou um pouquinho mais velho que o Flávio, então o Flávio tem as lembranças, eu vencendo as provas de natação em Copacabana, que é onde eles frequentavam, né? Eu acho que eu sou 3 anos mais velho que o Flávio, 3 ou 4, né? Ou 5, eu não sei se o Flávio é de 82 ou de 80, é por aí, eu sou de 77. Aí eles falaram, Luiz, você vai ser o 17-17, porque eu tô apoiando o Jordi já, o Flávio, né? Sim. E o meu pai tá apoiando o Hélio, o presidente Bolsonaro. Só que como você tá viajando do estado pra caramba e a gente não vai poder diretamente estar ali muito envolvido com você, é o 17-17. Então, com um número muito bom, a gente tinha 4 segundos na televisão para falar e eu aproveitei essa chance, que eu sou muito grato até hoje, muito grato. Então, independentemente de eu estar hoje no Novo de volta, né, com o consentimento do presidente Bolsonaro e do Flávio, eles mesmos me passaram assim, uma ideia, antes do presidente Bolsonaro estar privado da sua liberdade, eu tive com o presidente Bolsonaro, escrevi até uma carta para ele, da qual até eu me emocionei bastante, e ele falou, Luiz, contamos com você e pode continuar contando. E eu tenho certeza que eu estando hoje no Partido Novo, eu acredito que eu vou ser mais útil para o presidente Bolsonaro e para o Flávio e para a direita do que estando no próprio presidente, no partido deles, porque você abre uma outra força, né? Então, assim como a esquerda fez durante muitos anos no Brasil, de não ter somente o PT, Sim. de ter o PT, de ter o PSOL, né? De ter o PDT, PCdoB, PCdoB, PSB, todo mundo, cidadania, todo mundo fazendo ali uma corrente e um escudo muito mais forte para o movimento de esquerda. A direita também precisa ter partidos que sejam braços políticos do nosso movimento. Não, isso é verdade, também concordo. Não é porque não está no PL que não é de direita, né? E o Novo já provou, não é porque está na sua frente aqui, mas o Novo já provou que é muito de direita com sua votação. Após a expulsão do Amoedo, e isso Novo tem uma coisa bacana, né? É que as ideias e a essência, ela sobrepõe a pessoa. Então a gente não tem presidente de diretórios municipais e estaduais que serão candidatos ou que são políticos. Boa. Isso faz com que a disputa seja mais democrática nas eleições, tanto de vereador, deputado estadual ou federal. E após a expulsão do Amoedo em 21, eu faço essa pergunta, qual partido teria a força de expulsar o seu presidente, né? Aí, ó, verdade, o Partido Novo vem com força. E expulsou. Então, a nossa doutrina hoje, muitos membros do Partido Novo que eram mornos, né? Essa coisa, não sou isso, eles saíram.
Então, hoje é o partido com maior números percentuais de novos filiados entre todos os partidos e o partido que mais vota contra o desgoverno Lula. São os números, né? Então, você pode procurar aí no Google, você pode procurar entre os 10 deputados que mais falam na tribuna, 4 são do Novo, e só temos 5 deputados federais que fazem um barulho danado. E, percentualmente, é 0% votando com o governo Lula. 0%. A gente não tem em nenhuma votação similaridade com a indicação de voto do atual desgoverno Lula. E isso é muito bacana no Partido Novo. Não, e é verdade mesmo que às vezes assim eu acompanho e parece que vocês são onipresentes. Porque assim, é CPI de uma coisa vocês estão, tá lá no plenário vocês estão, tá lá na tribuna vocês estão. Aí tá 1h da manhã. Aí tá 1h da manhã. A gente tá lá presente porque todos nós 5, né? É o Marcel Van Hatten, que é o nosso líder, que é exemplar. O mesmo padrão do Marcel são os nossos assessores legislativos do Partido Novo. Assim, são muito bons, Aca. Muito bons, assim. Pô, parabéns mesmo. O Marcel, sou eu, o Gilson, a Adriana e o Ricardo Salles, de São Paulo. E o senador, temos um senador Girão, que né? é o Girão do Ceará. Então, a qualidade dos assessores legislativos são CDFs mesmo. Tanto que os outros deputados da direita, eles olham como o Novo está orientando, né? Então, quando você vê lá eu orientando pelo Partido Novo, um determinado projeto de lei, eu fui muito bem orientado pelos assessores legislativos e cada lei, cada projeto de lei apresentado, seja do segmento de economia, de saúde, de educação, o Partido Novo tem um especialista daquela área. Pô. Dentro do Congresso Nacional, dentro do plenário, quando esses projetos... Então, por exemplo, quando a gente foi... a votação da reforma tributária, por exemplo, tem um especialista que é o Emanuel, do Partido Novo, e que nos orienta da melhor forma possível. Então, quando a gente chega ali para orientar, a gente já está com uma quantidade de informação superior, em muitos momentos, do próprio relator da matéria. Ou seja, Muito a qualidade, bacana. não é a quantidade, né? Cara, é a qualidade. Então, por isso que muitos assessores de outros partidos, até de partidos de esquerda, eles percebem a importância do Partido Novo dentro do plenário. Então, não recebemos nenhuma emenda de comissão esse ano. Foram distribuídas mais de 2 bilhões de emendas de comissão. O Partido Novo, 0. Sim. E isso é muito bacana. É muito mais difícil para a gente, tá? Certo. Em termos da gente trazer recursos para o Estado do Rio de Janeiro, fazer projetos, fazer alinhamento com vereadores e com prefeitos, mas a gente opta por essa direção para a gente continuar sendo genuinamente alinhado com o que o nosso eleitor espera, para a gente não mudar as nossas convicções. E eu acredito que essa essência, se a gente sobreviver e fazer mais de 13 deputados federais, mais de 9 estados com deputado federal e mais de 3 milhões de votos nas nominatas para deputada federal em todos os estados, a gente vai fazer com que o único partido hoje, que é 100% de direita, sobreviva. E isso é muito importante para a manutenção da essência do conglomerado de direita do nosso país. No PL tem muita gente boa. Eu, em nenhum momento, eu vou ser deselegante com o partido que me elegeu pela segunda vez, que foi o PL, primeiro o PSL. Resquício nenhum, né? Não, nenhum. Saída de boa, porta aberta. Assim, né? Poxa... Porque às vezes as pessoas acham assim, PL, que saiu do PL, não. Foi pro Novo e teve alguma briga. Não teve briga, né? Não, teve apenas divergência. Como não, se divergência fosse, não é briga, é como se fosse só, um né? casamento, ou você está namorando uma pessoa, você pode amá-la, mas ali você não tem mais como conviver com a pessoa por uma diferença de pensamento. Assim, a minha ida pro Novo, Zaca, foi para eu continuar mantendo a minha essência de 18. Entendi. Mas não é porque eu discorde de algumas pessoas que ficaram no PL e que são líderes partidários do PL no estado do Rio de Janeiro que eu vou desgostar dessas pessoas. Não, eu só acho que eles não estão em compatibilidade com aquilo que eu acredito. Não, é perfeito. E tá tem a democracia, bem. né? A democracia. É muito difícil um partido assinar uma carta de liberação. Assim, é muito difícil. Se você for no decorrer do mandato, né? No decorrer. Se você for em outros partidos, no Rio de Janeiro, por exemplo, a quantidade de deputados federais
que ao longo do mandato quiseram sair do partido. Não estou falando do PL agora, não. Sim, estou falando não, de outros. do geral. E o partido não libera, porque você dá a chance. Tem que esperar a janela, né? E a janela, ela acontece agora em março, abril. Então, quando um partido assina uma carta de liberação, ele reconhece que você foi uma pessoa bacana e que esse partido que te deu a carta de liberação vai te dar a chance de construir um novo caminho num outro partido. Certo. E isso foi uma gentileza muito grande que fizeram comigo, porque quando eu mudo para o Partido Novo em março, abril de 2025, que já vai fazer quase um ano, Já, né? ele me dá um tempo de construção para o meu novo partido e eu alcançar o melhor desempenho. E isso foi muito elegante. Também eles não foi, esticaram a corda, né? Isso foi muito elegante comigo e eu agradeço muito. Mas é porque eu sempre fui e tentei ser o tempo todo um cara muito cordial. Sim. Então é isso. E hoje um exemplo, o Partido Novo, ele tinha muito aquela estigma, né, que era um partido de rico, que era um partido seletista, né? Partido, ele é para pessoas de classe mais altas. E aí eu tô vendo hoje, por exemplo, Luiz Lima, não é nada disso, é povão, é rua, tá na rua com os outros projetos. Na verdade, se você pegar o poder aquisitivo dos deputados do Novo e da nominata hoje do Novo, Sim, são muito mais pobres do que as pessoas que então, se dizem simples. Aí, então, hoje o Novo, então, ele resolveu, como é que vamos falar assim, popularizar mais, é isso? Ou não? Como é que o Novo, na verdade, é porque o fundador do Novo, né, que foi o Almoedo, era uma pessoa muito rica, milionário, né? Aí ficou com esse rótulo, acho que rótulo, pode ter né? ficado estigmatizado. Só que se você pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, essa coisa, o Novo é um partido de ricos. Não, é um partido de pessoas que estão dispostas a ter informação e boa formação, né? Bom. E a boa formação, ela vem atrelado com quem você está andando. Agora, se você pegar o poder financeiro do Partido Novo e comparar até com o PSOL, é muito menor. Com o PT é muito menor. Com União Brasil, com o PL, com o PP, é muito menor. Então, acontece com o Novo o seguinte, que muitos políticos aqui do estado do Rio de Janeiro, eles podem até usar esse jargão contra o Partido Novo, mas se você notar, os políticos que representam cidades com alta vulnerabilidade social são os mais ricos. É verdade. E às vezes ele nem mora no município. Às vezes nem mora no município e às vezes era muito pobre e se torna muito rico. É verdade. Mas muito rico e às muito vezes rápido. O prefeito não mora na cidade dele, pô. Ele mora na outra cidade, pô. Então... Como é que é isso? É impressionante. É coisa de maluco mesmo. E ao longo da história, de 50 anos para cá, aquele PT antigo que queria, no início dos anos 80, de pessoas perseguidas, de pessoas que foram presas, essas pessoas estão milionárias hoje, né? E os filhos dos generais daquela época, do período do regime militar, estão passando muita dificuldade. Então, aquelas pessoas que foram presas no regime militar, fazendo desordem, baderna, atentados, hoje, todos que estão na política estão milionários. E os filhos dos militares da época estão passando sufoco. Verdade. E assim, quem te conhece, quem vê, Sim, vê o Luiz Lima assim, cara, doce de pessoa, cara, tranquilo, fala com todo mundo, tem os projetos. Eu ia até partir já para um outro lado, mas primeiro eu queria perguntar assim, o seu projeto lá em Copacabana, tem outros projetos também no estado do Rio, né? Como é que funciona, principalmente lá em Copacabana, em outros municípios? Zaca, em Copacabana Gladiadores, né? O Gladiadores é um projeto meu, é particular, é uma assessoria esportiva que acontece desde 2009. É claro que a gente procura fazer gentilezas com muitas pessoas, né? Mas não é um projeto atrelado à política, né? Não. É um projeto do Luiz Lima, é uma assessoria minha, assessoria esportiva. Sol, não é isso? Tem stand-up, canoa havaiana, natação, eu dou treino de natação segunda e sábado. Essa quarta-feira eu dei treino, porque eu tô aqui no Rio, né? E aí, ó, muito bacana. Aí cortando, para vocês acharem que não, é deputado, faz isso tudo aí que ele tá falando, é combativo lá, briga e ainda dá aula. Hoje, os outros... Não, mas isso me faz bem então, pra caramba. Então, como é que é um partido de rico, de gente rica? Você ainda acorda cedo? Que hora você acorda? Acordo pra dar aula? 4h45 na segunda e no sábado.
E isso me faz muito bem. Eu não dou aula somente do aspecto financeiro, que é a minha profissão. Então, eu não sei amanhã até quando vai a minha participação como deputado. Espero ainda viver alguns anos dentro da política, que eu me sinto muito útil. Mas o dar treino de natação em Copacabana me faz muito bem, Zaca. É seu já, a essência, né? Cara, me faz muito bem, porque eu venho um mundo real, assim. Então, eu dou treino para pessoas que pensam politicamente diferente de mim. Estou em Copacabana, sou abordado em alguns momentos por pessoas que concordam ou discordam de mim. É mesmo? Só que é muito leve, assim, é muito gostoso. Então, eu faço certas reflexões, conversando em muitos momentos com pessoas diferentes. É claro que enquanto eu estou dando treino de natação e animando as pessoas, eu não falo de política, né? Mas se eu sou procurado após o treino ali, tranquilo, uma pessoa educada... Tem pessoas que às vezes não são tão educadas assim, né? São até pessoas, às vezes, que... É muito raro acontecer, mas acontece. Um xingamento ali, um xingamento aqui. É mesmo? Acontece. Mas... Depois da aula? Até na rua eu chegando, às vezes eu ouço... mas não é aluno, não? Não, não é aluno, não. Tá. Não é aluno, não. Mas isso faz parte. Isso ao longo da nossa carreira, da vida pública, né? A gente acostuma, né? E eu sou um servidor público. Eu sou pago por todos os brasileiros. É claro que uma crítica, ou às vezes a pessoa teve uma informação errada, equivocada, de uma mentira plantada sobre uma votação distorcida, você tem que também assim relevar e entender o lado das pessoas. Mas Copacabana me faz muito bem. E os projetos no Estado, políticos, né, via emenda parlamentar, como eu sou professor de educação física, Zaca, tem muitos projetos de natação, a gente tem projetos para terceira idade, projetos de futebol, projetos de ginástica, de educação saudável. É bem bacana, assim, tem muita gente envolvida. A gente atinge mais de 50 municípios, são 92 no estado. Sim. Mas muito bacana, assim. Isso é bom, né? Gratificante, né? É bem gratificante, mas eu atuo não só como um executor de recurso via emenda parlamentar de projetos que a gente apoia, desde a saúde, educação, esporte e outros projetos, mas a minha dedicação, eu diria que é realmente para o motivo que a gente é eleito real, que é fiscalizar, que é criar, alterar e revogar leis nacionais e que vão afetar o estado do Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro. Então, na minha cabeça, a minha missão como deputado é muito clara, entendeu? Assim como tem que ter o deputado estadual e o vereador, e que muitos, às vezes, não têm essa visão. Então, tem muito vereador e deputado estadual, às vezes, que é eleito e que fica numa pauta nacional quase 100% do tempo, entendeu? Exercendo o cargo. E esquece, isso não é legal. E esquece que ele foi eleito deputado estadual somente do Rio de Janeiro, né? De 92 municípios, né? E o vereador foi eleito só vereador do município do Rio de Janeiro, né? Tem muito vereador federal, é engraçado. Né? Às vezes a pessoa, ao invés de estar preocupada ali de Paquetá, Sepetiba, né? Que é o município do Rio de Janeiro, né? Os passando bairros, pela né? sua Ilha do Governador, que você é campeão lá, né, Zara? O cara, às vezes, nem sabe onde fica a Praia da Bica, não sabe onde fica o Jequiá. Não sabe, né? isso então, mesmo. E mas o cara preocupa é vereador. Com Brasília. Ele sabe onde fica a Asa Norte em Brasília. Verdade. E não sabe, aonde fica a Pedra de Guaratiba. Isso dá muito em político mesmo. Cara, é muito engraçado. E o eleitor, é uma confusão na cabeça do eleitor, que ele acaba apoiando o vereador nacional. Verdade, o vereador federal, né? O vereador federal, o deputado estadual federal, né? Não é isso que acontece. Mas assim, hoje a gente olha assim, o Luiz, professor, né? Sim. Deputado da aula, mas quando coloca o terno e a gravata aí, se teletransporta para a Câmara, já é outro Luiz Lima. Aí já é aquele Luiz Lima combativo, né? Aquele Luiz Lima que vai para dentro. Que se revolta, que fica puto da vida. Não, e essa é a palavra mesmo. Eu acompanho muito, né? Eu mostrei aqui que eu posto os vídeos seus. E aí o máximo, cara, que eu vi tempinho atrás aí também foi lá da CPI, que a gente vai falar também, que esse é combativo lá. Pô, foi o cúmulo da cara de pau. E aí você, assim... muito delicado, sabiamente, aí perguntou, não sei qual era o nome da mulher, aí falou assim, pô, muito estranho, a senhora comprou
2 Mustangs. Mustang, não era Mustang? E ela tinha uma pensão de R$7.000 Isso, apenas. era isso. 2 Ela Mustang, um de cada cor. Eu já vi comprar camisa, 2 camisas, mulher 2 compra sapatos. 2 camisas. Mas a senhora comprou 2 Mustangs. Não era Mustang, Mustangs né? elétricos Mustang ainda. elétrico. Eu nunca imaginei que esse meu apontamento, porque eu tive lá nas 30 e poucas reuniões que a gente teve, né? E a gente já recebeu pessoas muito ruins ali, de esquemas ali de 400, 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, sindicatos fantasmas, operadores financeiros, recebedores de propina do INSS. A gente recebeu, teve o cúmulo lá de receber alguns servidores do INSS com um salário de 15 a 20 mil reais, reservando apartamento na Sena Tower, em Balneário de Camboriú, de 28 milhões de reais. Então, qual o mais chocante que tu viu lá? Assim, cara, esse daí... o mais chocante foi o presidente da Conafer, que é um sindicato fundado em 2011, que 99% dos aposentados descontados não autorizaram. Foi um sindicato que teve o apoio do PDT, com Lupe, inclusive, na festa de inauguração no ano de 2011. Conafer é um sindicato ligado a produtores e trabalhadores rurais, né? Pessoas muito simples, com dificuldade de leitura. E esse cara, que é até um pouco mais jovem do que eu, foi com as mãos pretas, né? Pintadas de preto, um ritual indígena. O cara com fazenda, eu não me lembro o estado, não sei se é estado do Pará, mas o cara com fazenda, com pista de pouso na fazenda, com empresa já no exterior, teve um incremento nos seus recursos próprios avassalador nos últimos 4, 5 anos. Muito dinheiro. A gente está falando de um vendedor de terno dele, que ele fez com que criasse algumas empresas e movimentava ali 400, 500, 800 milhões. Porque o que eles faziam? Eles pegavam de 500, 600 mil aposentados, 50, 60 reais por mês, mais ou menos. O montante disso é absurdo. E eles criavam, dentro desses sindicatos, empresas para oferecerem serviços para esses aposentados, serviços de fachada, e essas empresas todas ligadas aos familiares de cada presidente desses sindicatos. Só que o que me chamou a atenção foi o olhar dessa pessoa. Então, quando eu estava fazendo perguntas e até mesmo criticando e fazendo essas perguntas que são muito difíceis de serem respondidas, porque os deputados eles são de histórias diferentes. Você não está respondendo a um juiz. Você está respondendo a um deputado que é professor de educação física, uma outra deputada foi empregada doméstica, o outro deputado é general, o outro deputado é um físico nuclear. Então, é muito diferente. E esse cara me olhava com muita raiva, com muito ódio. Era assim, era perceptível. Até que chegou um momento que eu falei para ele, meu amigo, eu fico imaginando como é que você trata um agricultor no campo. Se você está tendo essa coragem toda de olhar para mim com essa raiva e de até me afrontar aqui, imagino como é que você deve tratar um agricultor, um idoso analfabeto, né? E aí, essa pessoa me chamar. E essa moça dos 2 Mustangs elétricos, era uma piada, né? Piada. Ela parece que casou com um padre, e aí ela não pode reconhecer que é casada porque o pai deixou uma pensão para ela, o pai é um antigo funcionário do INSS, ela é uma advogada, o escritório de advocacia dela recebendo milhões de reais do próprio sindicato que ela faz parte. Então, era uma maracutaia. Se eu não me engano, foram mais de 30 viagens para os Emirados Árabes, eram 30 malas em cada viagem. E o Mustang elétrico foi uma maneira de eu mostrar o quanto essa relação com o dinheiro ela é uma relação de loucura, era para esconder mesmo o dinheiro, porque ninguém compra 2 Mustangs elétricos, né? Quem gosta de Mustang compra, eu falei na época, V8, gasolina, caramba, Mustang, botar pra andar, pra correr. E isso furou a bolha, porque isso passou a ser uma coisa cômica, engraçada, que foi para os sites de pessoas que não gostam de carro elétrico, né? Então falou, olha aí, o deputado não está indignado com o que ela roubou, não. Eu estava indignado pra caramba. Não, sim. Ele está mais indignado porque comprou um carro elétrico. Então, esse foi... porque quando a gente observa na CPMI, quando a gente faz chegar um sentimento de revolta na população, importa da forma como a gente vai chegar, óbvio, mas o mais importante é chegar. E essa comunicação, essa comunicação dos Mustangs elétricos, de uma pensionista do INSS que ganha 7 mil reais e compra 1 milhão de reais em Mustang elétrico,
Não dá pra, Eu acho que nem se ela pedir empréstimo aí para uma... Não, primeiro que nem dão um empréstimo, para uma que não tem como operadora pagar. muito amiga, pô. É não, verdade. não tem como. Mas esse questionamento, ele se espalhou bem. E assim, é muito trabalho lá. Eu imagino... Foram 14 presos já. Foram... a gente tem Isso, aí... só tá tendo gente presa porque vocês estão... Porque a gente está causando um constrangimento na Polícia Federal e no próprio STF. É isso mesmo. Então, quando a gente expõe ali, por exemplo, o advogado Nelson Williams, de São Paulo, que é bilionário, tem contratos aí com o Banco do Brasil, por exemplo, há muito tempo, e que, na verdade, você começa a duvidar da lisura dos serviços. Duvidar não é crime. Eu tenho que tomar muito cuidado hoje com as palavras, porque Isso. a gente está vivendo um momento praticamente de exceção no nosso país que não respeitam os deputados federais. Então, para a gente continuar do jogo, a gente tem que segurar muitas palavras. Então, gera muitas dúvidas. Então, o que tem que mudar no nosso país, primeiro, e eu já falei isso na CPMI, que quando você é um advogado e você está prestando serviço, seja para uma pessoa que lesou os cofres públicos, né? E que é indicado que você faz parte de uma quadrilha, segundo a Polícia Federal. Quando você advoga para um traficante de drogas, para o crime organizado direto, você tem que indicar a fonte de origem do recurso que você está recebendo. Então, quando eu pergunto para um advogado quem está te pagando, Certo. é porque um sindicato que roubou aposentado, roubou R$60 de um cara que ganha 1.600, de um senhor que ganha R$1.600, além dele ter sido assaltado por aqueles pilantras, ele está usando o recurso do aposentado para pagar o próprio advogado. Verdade. Então, muitos escritórios de advocacia, ele, na verdade, ele além de prestar o serviço, ele também pode estar sendo usado como lavagem de dinheiro. É, porque se a gente Porque for ele não ver a precisa fundo... falar a origem. Ele não faz uma precisa declaração, falar a verdade. o escritório faz uma declaração, uma determinada causa que ele está defendendo, Acabou. e que ele pode receber quanto ele quiser. Isso daí é meio que... É meio que absurdo. Ainda mais nos casos desses aí, nos lances que é duvidoso demais. E o silêncio da OAB preocupa muito nesse sentido. Isso que eu ia perguntar agora, assim... Preocupa muito nesse sentido porque várias organizações internacionais que lutam por democracia no mundo falam da necessidade de, nesses casos, os advogados apresentarem a origem do recurso que eles estão recebendo. Imagina aqui no Rio de Janeiro, Zaca, você tem um advogado que está defendendo um criminoso, seja do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, um traficante, que teve um apontamento aí pela polícia de ter sido o possível mandante de 100 assassinatos, que matou 100 pessoas, que tira o direito de ir e vir. E esse cara tá pagando um advogado que você vai ver ali, é um advogado que super experiente, capacitado, super bem articulado no meio jurídico e que vai fazer de tudo para a pena desse traficante, desse cara que fez tanta maldade para tanta gente, seja libertado num curto espaço de tempo, e ele não diz quanto recebe quem está pagando. Verdade. Porque assim, hoje, assim, eu acompanho, eu vejo, eu fico olhando, e aí, hoje, essa é a verdade, só tem prisões e só está andando alguma coisa ainda da CPI, quer dizer, do INSS, sim, devido à CPI. Porque aí eu pergunto hoje, você acha que a Polícia Federal, a OAB, que parece que eles estão meio que isento assim... Eles são quietos. Porque se fosse, como se fosse pro outro lado, que o dito cujo lá dá 48 horas para poder responder, para poder falar, para poder... Ele mesmo faz a operação. E aí hoje você não vê da própria Polícia Federal, né? Ir para dentro para auxiliar a CPI. Não é isso? A CPI hoje ela não tem ajuda, é só vocês tem muita gente, e os assessores, né? Tem muita gente boa na Polícia Federal. A gente recebeu um depoimento de... Não, mas de ajuda, nada. Não, a gente teve um depoimento de um policial federal responsável por parte da investigação da fraude do INSS, que ele estava com muito medo de falar. A oitiva dele não foi exposta, mas estávamos lá. A oitiva dele não foi gravada, não passou na televisão. Ele estava com muito receio de falar. Ele foi acompanhado por 2 outros policiais federais e que estavam praticamente ali não deixando ele confortável.
o presidente da CPMI convidou esses 2 policiais federais que estavam acompanhando esse delegado da Polícia Federal, pediu para eles 2 se retirarem, o delegado ficou com a gente sozinho e bem constrangedor. Ali eu tive uma percepção do momento ruim que vive o país. Então, quando a gente tem, dentro de tudo que aconteceu no INSS, até escritório de advocacia que fez defesa de sindicatos considerados organizações criminosas pela própria Polícia Federal, ligados, por exemplo, a membros do atual governo Lula, assim como acontece com o Banco Master. Banco Master, você pega aquele vídeo que você viu falando durante o recesso, apontando ali uma notícia do Valor Econômico, mostrando um infográfico das ligações de ex-ministros da Fazenda, do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que havia sido essas pessoas consultores em determinados momentos do banco. Michel Temer, consultor, segundo lá o infográfico também. Manteiga, né? O Manteiga. Você vê o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço para o Banco Master. Você vê figuras como Jerônimo, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Você cria um ambiente ali de segurança para o Banco Master que faz com que prefeitos e governadores aportem recursos dos seus estados no próprio Banco Master. O Rio? O Rio chegou a 2,6 bilhões de recursos de policiais, de enfermeiros, de professores. Então, cara, os valores morais do nosso país muito baixos. Acabou hoje. Ética, acho que não existe, né? Eu acho que a gente nunca atingiu um valor bom de ética. Só que isso é atentado à democracia. A gente não vê nenhum senhorzinho, senhora ou jovem que estava na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, sem arma, sem a Câmara dos Deputados funcionando, sem o Senado funcionando, sem o Lula lá no Palácio do Planalto, sem ninguém no STF, aí muito longe daquilo de ser golpe. Mas eu duvido que qualquer brasileiro que estava na Praça dos Três Poderes, mais de 95% ali, nunca nenhuma passagem pela polícia, nenhum deles. Verdade. Ali. Mas eu duvido que alguém receba a mesada do careca do INSS ali. Eu duvido que alguém tenha um parente com um escritório de advocacia prestando serviço para o Banco Master. Não tem. É isso que é um atentado contra a democracia. Então, hoje, quem tem moral, mediante a tudo isso que está acontecendo, e pessoas que estão envolvidas, né, direto ou indiretamente, ou que foram citadas, né, podendo ter relação tanto com o rombo do INSS através de negligência, de silêncio, ou até mesmo de participação ali, de lobby, de favorecimento, de alguma forma política ou não. E o Banco Master, são casos de violência, na minha opinião, muito maior do que a depredação que houve no dia 8 de janeiro, que eu condeno, obviamente, mas que desproporcionalmente usaram isso como uma narrativa que ainda vai se perpetuar durante muitos anos, né? Que isso eles gostam de fazer e fazem muito bem feito, mas isso é uma afronta à democracia. Esses exemplos do INSS e do Banco Master, para mim, ali é fundo do poço moral de uma nação. E assim, terminando o recesso agora, de novo para dentro da CPMI, não é isso? Dia 2 de fevereiro, é uma segunda-feira. Já tem audiência? Já tem. Nós conseguimos prolongar durante 60, 90 dias e vamos fazer de tudo para convocar o filho do presidente Lula para depor. Porque as acusações... Eu ia perguntar isso agora. Qual a acusação que tem envolvendo o filho do presidente Lula? São muitas, Aca. Eu acho que qualquer pessoa que esteja vendo agora a nossa conversa pode acessar no Google todas as reportagens que saíram de vários veículos de comunicação. Mas o mais importante é o depoimento do ex-sócio do careca do INSS, Antônio Carlos Camilo, que era um operador financeiro de diversos esquemas de desvio de recursos, responsável por diversas empresas prestadoras de serviço, responsável por fazer lobby junto com uma amiga do filho do presidente Lula. E esse depoimento desse ex-sócio aponta mesada, hoje mesmo saiu no jornal, não sei se foi no Poder 360, os diálogos que teve em relação à mudança do filho do presidente Lula para a Espanha. Teve também algumas denúncias nessa reportagem de PIX repassado. Tem também denúncia de um aporte financeiro de 25 milhões. E aí eles não souberam identificar qual moeda, se foi euro, dólar ou real,
pro filho do presidente Lula. Não, teve a operação lá na casa da mulher, bateram na porta às 6 da manhã, ele estava na casa da mulher, né? Não é isso? Da ex-mulher dele, exatamente, que foi um escândalo com o Ministério da Educação também, não, um convênio. Então, tudo que eu tô falando, tudo envolve, então, né? Ele, pô, né? se isso tivesse acontecido na época que o presidente Bolsonaro era presidente com um dos filhos dele, porra, o STF ia distribuir prisão e ordem de prisão como se tivesse distribuindo panfleto. É verdade. Então, o silêncio que acontece hoje da justiça e dos órgãos de controle do nosso país é ensurdecedor. Então, se não fosse a CPMI do INSS, se não fosse ali um senador disposto a fazer o que tem que ser feito, trazer a verdade, e o relator Alfredo Gaspar, maravilhoso, um alagoano. Maravilhoso mesmo. Ele é um... Eu não conhecia, não. Ele é um promotor, olha, então ele já tem toda a técnica, todas as... Cara, excelente. Eu acho que se todo relator numa CPMI tem que ser um senador ou um deputado, né? Tem que ser um deputado, caso seja um senador-presidente. Gaspar, né? O nome dele? Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Isso. Cara, né? que cara bom. Ele deve ser o candidato ao Senado por Alagoas, tem 2 vagas, né? Ele tá ganhando do Renan Calheiros e do Arthur Lira, cara. E é muito difícil fazer isso, cara. Porque ele é muito bom. Pô, se você trouxer sempre um procurador bem intencionado para ser relator, cara, é muito bom. Porque, você vê que ele coloca na parede assim, ele traz... Porque eu acho que acharam que não iam achar muita coisa na CPMI. Que ia ser assim, balela. Você vê que os deputados que vão lá é só para travar a pauta, né? Ou travar a pauta, ou então bloquear para que A ou B vá lá. E muitos partidos são pressionados a trocar os representantes porque a vaga é do partido. Então, por exemplo, eu sou um representante do Partido Novo, né? Sim. Então, a vaga é do Novo, o Novo que me indicou. Mas se eu, por exemplo, for votar diferente do Novo, que o Novo acredita, o Novo me tira e bota um outro deputado novo. É porque, porra, eu sou bem fiel à mesma verdade. Então, num outro caso, por exemplo, se você tem um partido lá, que eu não vou citar o nome do partido, mas você tem o deputado X, e que o partido fez um acordo com o governo Lula em relação ao ministério ou um recurso, e ele fala assim pro deputado, cara, tu não pode votar a convocação do filho do Lula, não. Senão a gente vai perder o que a gente tratou com o Lula. Não, mas não tem como. Eu vou votar sim. Aí eles tira esse deputado e assim, bota um outro deputado disposto a votar com o partido, entendeu? Que já fez acordo antes e falou, você vai para lá que você vai votar contra. E a gente deixou de convocar muita gente, até mesmo o filho do Lula. Na cara de pau, né? Porra, a gente perdeu, assim, eu vou chutar aqui, de 28 a 14, por exemplo. De 20... Cara, e quando a gente formou a CPMI, era uma outra proporção. Sim. Então, é impressionante como o atual governo, ele interfere nas decisões de votação da CPMI em razão de pressão política nos partidos. E de quem vai depor ou não, né? Então, é essa confusão, Zaca, que o eleitor tem que entender, o poder que tem os presidentes do partido. Então, seria muito interessante que a CPMI mudasse para o futuro a sua forma de condução, porque ela tinha que ser igual ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética, quando você é indicado, você não pode mudar, o partido não pode mudar. Sim, verdade. Então você fica ali 2 anos com o mesmo time no Conselho de Ética, seja do PL, do Novo, do PT, do PCdoB. Por quê? Há um risco muito grande de acontecer o que está acontecendo na CPMI. É isso. Depois que entrou, não pode sair. Não. E aí o presidente do partido, de cada partido, ele vira um eterno participante da CPMI. Porque ele faz parte da CPMI. É dele a decisão. Porque ele coloca a gente lá de acordo com o que ele quer. A negociação é com ele. Então, é isso. Aí... Ele é um deputado federal e um senador oculto. Não, e assim, é isso que eu admiro vocês mesmo, de boa, não é? Sim. E assim, porque vocês não se cansam, cara. Não se cansam assim. Porque eu vou falar, tá? Se fosse que qualquer outras pessoas já teriam desanimado, já teriam jogado pro alto, já teria... Pode desanimar porque... meu irmão, isso não vai dar em nada, porra, deixa pra lá. Mas vocês não, cara, vocês... E eles acham que vocês vão cansar. Mas a gente pode até perder, assim, mas você tem que...
você tem que encontrar tesão até em fazer com que a vitória dos caras seja mais difícil. Isso é Então, verdade. quando eles apresentam um projeto de lei que na nossa visão é muito danoso para o Brasil, a gente tem como diminuir esse dano, entendeu? É que nem um paciente no hospital, na UTI, porra, que tem uma expectativa de vida ali de, sei lá, 30 dias. Porra, o Partido Novo e outros partidos bem intencionados, ali, deputados bem intencionados, pode fazer com que esse paciente, porra, sobreviva mais 6 meses, 1 ano, Sim. ou que sobreviva durante muitos anos e saia da UTI. Então, essa é a nossa visão. A gente é uma pedra no sapato muito grande, assim. Os outros deputados, até mesmo o Mota, né? Ele olha, às vezes, meio de lado, assim, com o Partido Novo, porque a gente incomoda pra caramba. Não, é verdade. Eu vejo, incomoda assim, demais, eu acompanho né? aí. A gente é chato. Que nem você falou assim, pô, nós somos 5. Pô, parece que são 20. Que estão em vários locais. É o que você falou do grupo anterior, né? No início você falou, não, porque a nossa equipe é boa, o grupo é bom, os assessores são ótimos. Seria melhor se a gente tivesse preparado. uns 15 a 20 deputados. Não, aí eles seria muito bom. Assim, seria muito bom. E também o partido com muita gente também não é bom. Eu vejo o caso ali do PL e do PT. É assim, difícil todo mundo estar no mesmo... assim... numa mesma sintonia, né? Um partido com 90 eleitos, assim, ele perde, não tem como, assim, é muito difícil você, numa reunião, é muita divergência. Ainda mais numa polarização dessa que tá, né? E aí você pega também alguns partidos e que já tem 30 anos, 40 anos, e ele tem uma herança de políticos municipalistas, né? E que são muito dependentes de recursos do governo para ele se reeleger, né? Para ele continuar ali na briga política. Verdade. Então, ele não tem praticamente ideologia política. Não ele tem. É totalmente fisiológico. Ele liga o botão do foda-se. E acabou. Foda-se o Brasil, que se dane. Saber. Eu quero me dar bem, eu quero nível, permanecer. Né? Isso tem muito, não tem muito? E aí tem um choque muito grande num partido que fica com 90, 80, 100 pessoas. Eu não estou falando de direita, somente de direita, somente de esquerda, não. Eu fico imaginando aí, esquecendo os absurdos da esquerda, mas também a dificuldade que é quando você tem 80, 90 eleitos, né? Não, então, e hoje, assim, nos bastidores lá, né, no corredor, vamos botar assim, nos corredores lá, entre os deputados, e assim, como você falou do Banco Master... Sim. Como é que vocês, né? Sim. Vocês veem um tema do Banco Master, a esposa do Alexandre de Moraes ser advogada, 129 milhões, que eu não sei o que tem que fazer para uma pessoa gastar 129 milhões e outra. Aí o Toffoli vai e pega, aí ele mesmo quer resolver, avião, aí um viaja de avião com o outro para ver jogo. Ver o jogo do Flamengo. Hoje, como é que isso é visto? Cara, isso é muito ruim para o STF, né? Isso é muito ruim para o nosso país, mas o primeiro erro é com o próprio STF, né? Então, isso é fruto de indicações políticas que não deveriam acontecer, isso é fruto da possibilidade dessas pessoas permanecerem 30 anos à frente do STF. A gente tem o Dino aí com mais de 20 anos, se algo não mudar. A gente tem, por exemplo, o Zanin, que foi advogado do Lula, também permanecendo aí por mais de 20 anos. A gente tem o Jorge Messias, né, que se for confirmada a sua indicação, vai ficar 30 anos, né? Ele tem 45 anos, isso aí, 30 anos à frente do STF. Essas pessoas, elas entram lá e ganham uma força política muito maior do que qualquer outro deputado e senador. Eu vejo com muita tristeza, Zaca. Assim, eu acho exemplo, que quem fosse político não poderia nunca ser do STF. Não. Entendeu? Quem fosse assim, por exemplo, não é pessoal não, com o Dino. Entendeu? Não, para mim não tinha que ter indicação do presidente da República, seja do Bolsonaro ou do Lula. Tinha que ser 8 anos de mandato, indicado por 11 segmentos do judiciário. Tem vários projetos. Tem vários projetos. Inclusive, eu já apresentei um também no mandato passado. Fui mal interpretado, que eu falei na época, o presidente Bolsonaro, durante o primeiro mandato, indicou 2 ministros. Indicou o André Mendonça e o Nunes Marques. Só que eu subi na tribuna e falei, cara, eu sou contra qualquer presidente da República indicar ministro. Seja o Bolsonaro ou o Lula. Acabou que o Lula agora ele vai indicar 3. Se Deus me livre e guarda, eu acho que não vai acontecer, mas, cara, daqui a pouco os 11 são indicados pelo PT. Isso
quando você tem uma esposa, porra, os ministros ganham a mesma coisa que um deputado federal ganha. A gente recebe um ótimo salário, porra, um salário bom pra caramba. Deposita ali na minha conta R$33 mil. Nós ganhamos 40 e pouco, né? Mas o que a gente recebe de fato é R$33 mil. Cara, eu pergunto, cara, pô, o cara é ministro do STF, recebe seus R$33 mil. Porra, e a sua esposa tem um contrato de 129 milhões com o banco? Não, e tá escrito lá, 3 especialidade em Supremo Tribunal. Pô, cara, isso aí, poxa, aí... Que Aí você moral, vê que não é... que moral vai ter uma pessoa... É desanimador. Hoje parece que, assim, que o processo faz isso foi pro STF. Já desanima. É desanimador. Essa assim, é a palavra, né? Porra, é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Como é que essas pessoas... Porra, essas pessoas estão com 50 anos de idade, cara. Porra, viver é tão bacana. Daqui a 30 anos ninguém tá mais aqui. Estudaram, né? Já foi. Aí vem a esquerda e fala, o problema é a educação. Cara, não é. Sérgio Cabral é super educado. Então, estudaram. Porra, você vai em Brasília, nós ali no Congresso Nacional temos uma educação muito acima da média nacional. Verdade. E é onde acontecem os maiores crimes. Não é educação, é impunidade. As forças da ONU, quando querem parar uma guerra, não entra com livro, entra com arma. Né? Porque a arma o que as pessoas respeitam é punição. Então não adianta você gastar milhões e milhões com educação se o freio de mão da impunidade do Brasil está puxado. Tá puxado. É livre, é isso mesmo. Tá puxado, não vamos punir ninguém. Então aí você vem com esse papinho, aí tem aquela porra da música do Uruan, tem que dar educação. Não. Meu amigo, o Congresso Nacional é onde as pessoas são mais educadas no Brasil. Porém, olha o que acontece. Os governadores de estado são pessoas super educadas. E olha o que acontece. É impunidade. Educação tem que estar presente sempre. Mas não adianta você dar educação se você é um país que você não pune criminoso. Então, não, porque a impunidade parece que faz parte. Cara, Né? impunidade faz parte. Eu costumo dizer que assim, tudo, né? A única coisa que é séria aqui é a sacanagem. Sim. Né? Porque os outros te chamam para fazer uma sacanagem e ainda falam assim, ó, isso é sério, hein, Luiz? Sim. Não dá mole não, porque senão, aí, ó o nível, ele já passa a levar a sério. Porque tudo aqui é feito para poder dar errado, né? Porque se der certo é porque deu errado. Né? Eu falando igual o Dilma agora, porque o certo mesmo para eles era dar errado. Né? Mas não é verdade? Eles fazem tudo para dar errado. Puta, deu certo. Não, o certo para eles é o errado. E assim, aí vai virando tipo uma bola de neve, que o que é impunidade vai seguindo, vai deixando. E aí eu tenho esse mesmo pensamento, que o estudo é bom, mas é aquilo que os que mais, né, vamos colocar assim, que não tem nenhum analfabeto e nenhum sem estudo no Banco Master. Não tem nenhum analfabeto. Claro que não. Né, e sem estudo na falcatrua do INSS. O Banco Master não convidou nenhuma pessoa simples de comunidade para ser consultor do banco. Pelo contrário. E não convidou ninguém que só fez o primário. Isso, não, pelo contrário. Só pessoas muito bem gabaritadas, fantásticas, bem informadas. Exato. Muito bem formadas, com educação formal em nível altíssimo. Não chamou Oruan para ser consultor do Banco Master, não. Não chamou. Não chamou. Não é, né? Com todo respeito, não chamou. Não chamou. Só chamou, gente. Tudo aquilo que o Oruan pede, me dá educação. Cara, o Banco Master é um exemplo disso. Oruan, é o que eu falo. Você que está me ouvindo aí, Oruan, se você ver esse vídeo, você tem que fazer. Você tem que fazer uma música. Não é falando que falta só educação, não. Falta combate à corrupção. O problema do Brasil é a impunidade. Caráter, né? Isso, da pessoa, impunidade. É isso aí. É isso mesmo, porque não tem... Costuma dizer assim, tem respeito, né? Vamos botar assim como... Sim. Do militarismo, né? Que eu trabalhei na polícia e tudo. A pessoa só não faz se ela tiver medo de alguma coisa. Sim. Né? Se ela tiver receio. Se ela tiver receio. Né? Não digo medo, se ela tiver receio. Pô, se eu fizer isso aqui, eu vou estar preso. E aí hoje, como sabem que nem isso vai ficar, claro. Hoje me parece assim, e você lá todo dia vendo, né, batendo na mesma tecla, aqui no Brasil parece que o crime meio que compensa, né? Porque assim, o cara vai, faz e tem que fazer para roubar muito. E parece que quanto mais se rouba, mais chance ele tem
ele tem de ficar Mais, em liberdade. Exato. Porque o poder de barganha dele é muito grande. Então, ou seja, aquele que é pequenininho, ele já vai rodar, mas aquele cara que... Não. O pequenininho é descartado, né? Ele é posto... O governo faz muito isso. CPI da INSS mostrou muito bem isso, né? É muito claro ali as defesas que o governo faz através dos seus representantes deputados. Alguns depoentes que surgem na CPMI do INSS, eles são descartados pelo governo. Então, são peças menores que eles realmente fingem ali que estão questionando eles e que estão questionando, mas escolheram alguns para sacrificar. Sim. São os peões ali que... Ah, não, o governo brasileiro está fazendo alguma coisa. Olha aqui esses 2 servidores aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso. Porra, esses caras não valem nada, isso aqui é um absurdo. Mas só que eram pessoas que participavam do esquema deles. Não, e eles já eram a carta marcada para poder ir Olha, embora, esses 3 aqui são mais fracos, vamos aqui mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, porra, condenando eles as penalidades que eles têm que cumprirem. E ponto final. É porque a gente vê hoje que assim, é muito difícil. Aí eu imagino o embate de vocês lá, né? Vocês falando. Você vê hoje, né? Hoje o Lula assinou aí, vetou a dosimetria. Né? Ele desrespeitou. Isso é um ato muito pouco inteligente dele, né? Eu já até conversei com alguns deputados de esquerda ali que ficam no plenário, a gente fica junto, né? E a minha opinião é o seguinte: como o Lula, ele não é inteligente nesse sentido. Ele cai num erro que é ficar escravo da sua própria militância numa participação rasa, né? Porque se fosse uma pessoa inteligente, até justa, primeiro justo, depois inteligente, ou inteligente depois justo, tanto faz, né? Toshine vende mais porque é fresquinho, fresquinho vende mais. Mas se o Lula anistiasse as pessoas sem houvesse, que não precisasse até de apresentar um PL da anistia, porra, isso só viria a ser ponto positivo para ele. Verdade. Mas sabe o que eu acho? Seria muito inteligente ele fazer isso. E seria justo, porque as penas são descabidas. Então, o que ele fez? Ele, além de ser uma pessoa injusta, de não ter avaliação que as penalidades impostas às pessoas foram impetradas por ministros do STF, que eles se sentiram agredidos pessoalmente, porque eles acham que a casa deles é o STF. É verdade, ele já falou, pô. Se uma pessoa invadir a minha casa, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu duvido que alguém vai ficar... Que vai ser condenado a 17 anos. Não, duvido. Não vai. Não vai. De jeito nenhum, não vai. Se tivesse que ter punição, beleza. Ninguém tá falando de não ter punição. Não. Né? Porque às vezes as pessoas olham o Luiz defendendo, a gente defendendo, acha que a pessoa não tem que ter punição. Não, ninguém tá falando isso. Depredou, quebrou, ainda mais artigos... Paga. Beleza, não tem problema. Zaca, o Gabeira sequestrou um embaixador americano. Não, esquece. Ele não ficou preso nem 6 meses. A Dilma, olha o que a Dilma fez. Ela fez parte de guerrilha armada. Ela não ficou 1 ano presa. Zé Dirceu, ninguém. Franklin Martins, ex-comentarista da Globo, não ficou nem 1 ano preso, que também participou do sequestro do embaixador americano. A gente está falando de personagens que nos anos 70 ali, e final dos anos 60, fizeram o Arco da Velha. O regime militar, que tanto foi criticado por esses membros da esquerda, que falaram que o regime militar era um monstro, não sei o quê, eles estão sendo muito mais cruéis do que o regime militar. Muito mais infinito do que o próprio regime militar. É o que estão fazendo com o Bolsonaro agora. Então, pô, absurdo, o Lula, né? Além de ser injusto, ele desrespeita o Congresso Nacional e o Senado, que foram eleitos para justamente aprovar projetos de lei ou não, seja da vontade ou não do governo. Essa é o puro suco da democracia, está lá na Câmara dos Deputados, mais até na Câmara do que no Senado. O veto vai ser derrubado na Câmara dos Deputados e no Senado. Só que, porra, eu tenho um receio hoje que muitos deputados, de repente, sejam capitaneados, como o governo faz na CPMI, para mudar o seu voto. Sim. Mas eu não acredito. Eu acredito que nós vamos derrubar. O Partido Novo, 100%. Igual foi na cassação. O Partido Novo é 100% para derrubar o veto do presidente Lula. Os 5 federais e o senador. Isso é certeza. Não. Nenhum outro partido vai ser 100%, tá? Nenhum outro partido. A gente vê pela cassação que foi lá, que teve, que era a cassação do Glauber lá, que estava tudo certo para poder ser cassado, de uma hora para outra mudou tudo, não foi cassado.
Aquilo ali foi... Esquece, Zaca, aquilo foi se o fosse ápice. você, deputado federal, batendo num militante do PSOL, os caras iam pedir sua prisão Esquece. até na ONU. Exato. Que era Até absurdo, na exato. ONU. Não, ele tentou agredir o Kim também. Não foi só o cara. É O Kim, ele lamentável. pegou o dedo do Kim. Eu vi o vídeo. E um dia antes da votação, ele assume a presidência da Câmara e falou que não ia sair. E falou Ele que teve não que ia ser sair, retirado pelos verdade. É isso seguranças. aí. Ele vai responder por aquilo também. Ele não deixava nós deputados ali que pedíamos o microfone e pedíamos a palavra, ele não deixava a gente falar. Eu nunca passei por isso em 7 anos. De um deputado, seja do partido que for, quando está presidindo É a democracia deles, as breves né? comunicações, o cara, porra, Sim, ele é lógico. solícito com todo mundo. Ele é tipo um juiz de uma partida, né? Isso, ele dá a palavra, ele é tem que verdade. dar a palavra para todo mundo. Ele não pode também divergir no microfone do que você falou, ele não pode dar a opinião dele, ele tá. É um árbitro ali. O duro é que essas pessoas pensam que são mais homens do que os outros, cara. São mais democráticos do que os outros, e são mais homens, é. são mais valentões. É valentão porra nenhuma, Eles cara. acham mesmo. Olha Eles ali o que acham- aconteceu e com a tudo eles Venezuela, agridem, que esses caras é. apontam. Depois de 25 anos, os Estados Unidos entra ali, pega o cara. Pô, o cara expulsa 8 milhões de venezuelanos de 30 milhões de habitantes, 27% da população fora, amedronta essas pessoas, porra, sequestra, mata, tortura, e o filho da mãe não cuida nem da segurança dele. Ainda Aí falam vai falar que é democracia. cubano é força de elite. É força de elite porra nenhuma. Pô, é verdade. Ó, Porra. eu tenho uma teoria. É assim, eu tenho uma teoria agora, né? Com dele não ter assinado Sim. da dosimetria. Eu posso até estar viajando muito, mas você que está Ah, não, mas vale a pena você refletir. dentro lá, assim. E eu presto muita atenção nas coisas e vejo Sim. detalhes, às vezes. E às vezes o que eu falo, às vezes os outros falam assim, pô, tu já sabia. Não, é porque Sim. eu acho assim, na minha humilde opinião, eu achei que, por que ele não assinou? E todos eles fazem as coisas casadas. Sim. A esquerda inteira. Não é à toa que tem um Foro de São Paulo. Hoje, para mim, o governo brasileiro continua falando com a Venezuela, com quem está lá, né? Claro, Com quem... claro. Então, o que eu achei que aconteceu hoje, tá? Do veto da dosimetria. Eu achei assim, que quando teve aquela reunião lá do Lula com o Trump, ali eu acho que ficou meio que acordado tanto a dosimetria quanto a Magnitsky, certo? Tanto é que a Magnitsky, ele foi lá e suspendeu, ele não retirou, tá suspenso, Sim. certo? E aí ficou faltando a dosimetria, a parte do lado de cá. Só que quando o Lula voltou, ele achou... Pode reparar, eu Sim. gosto de data, eu gosto de ver as coisas. Sim. O Lula, ele achou que ele estava dobrando o Donald Trump, que Sim. ele iria resolver alguma coisa na Venezuela. Isso apareceu em um monte de lugar. Que ele seria um mediador, uma pessoa Isso, importante. que ele seria um mediador. que- é, E aí, ele não esperava do iam Donald capturar o Maduro. Não. Ele podia esperar até uma operação e matar o Maduro. Certo, De matar o Maduro igual aconteceu com Saddam. certo. Com Osama Bin Laden. E defunto não fala. É, Ia ficar por isso mesmo. certo. Mas quando o Trump foi lá e pegou e levou o Maduro, hoje eles não estão dormindo, porque não sabe o que ele vai Claro, falar lá. Isso aí. E aí, qual foi a minha... Que eu olhei e falei assim, pô, esses caras são muito vagabundo. No mesmo dia, a Venezuela lá tá libertando os presos políticos. Isso aí. Você viu? E aí, eu acho que foi por isso que o Lula vetou aqui. Porque já era acho que meio que certo, com o Paulinho da Força, entendeu? Com Com alinhamento com o próprio STF. Sim, já Dizendo, tava. olha só, vocês podem vir até aqui, a pena vai cair, sei lá, de Isso. 17 anos para 2 anos, 1 ano. Não foi isso? Então, já tava é. tudo. Então, vê se Isso tem aí. coerência. A coisa estava pronta. Já tava, que era para ser. É. Só que ele tomou um rumo diferente porque prenderam o cara. A gente não Sim. esperava que ele fosse prender o Não, Maduro. eu acho que ninguém esperava. Né? A gente achava que ia ter alguma troca de tiro, Repressão, ele mas ia morrer. entrar lá dentro, pegar repressão, um cara né? vivo, Então, e aí, com esse medo, qual é a carta na manga que ele vai ter? Sim, A soltura dos presos do 8 de janeiro. sim. Vai ser a mesma coisa hoje que eu acho que está acontecendo na Venezuela. Ó, Não, vocês começam a dar uma colher de chá. Essa sua reflexão faz total sentido. É uma hipótese. Você tá entendendo? Eu já entendi. No mesmo dia. Eu já entendi. É uma hipótese. Entende? Assim, ó.
pegaram coisa lá. Não, então calma aí, a gente vai começar soltando aqui. Daqui a pouco eles vão pegar o Bolsonaro e mandar para casa. A gente tá fazendo a nossa boa... É o mesmo padrão que faz... que acontece na Palestina com o Hamas. Isso, é a mesma. Eles fazem das pessoas escudos para ele ter alguma negociação. Refém, para você ter uma barganha, você trocar. Sim, então, sim. assim, eu falei assim, cara, eles são muito vagabundo. Porque isso já ia... Não, Paulinho... é possível. Não, tanto é que o Paulinho da Força ficou puto. É possível, sim. Ele fez vídeo, nunca vi o Paulinho da Força ficar fazendo vídeo, falar. Ele falou, ele ficou puto, possível, ele tá puto com o Lula. Claro. E ninguém entendeu. Aí eu falei assim, aí o cara falou assim, pô, Zeca, tá... No início, tá um amigo meu falou assim, porra, tá viajando. E depois falou assim, porra, né, não. Eu acho que é isso mesmo. Faz sentido. Porque o Lula... E assim, jamais vão entrar aqui pra pegar o Lula. Porque aqui não é um país que a gente tem plantação de maconha, a gente não tem plantação de papoula, né? Que pra fazer o ópio. A gente não tem refinaria. Olha, então, pra pegar o Lula... Mas o que o Trump fez, cara, eu não esperava. Não, ninguém esperava. Você sabe por quê? Porque já são 27 anos desde que o Chaves ganhou em 98, 6 de dezembro de 98. 27 anos, muita coisa. O processo ali muito bem armado. De debandada da Venezuela, ele começa ali por volta de 2008, 2010. Então já são... Cara, 8 milhões de pessoas são muita gente. É muita gente. É 1 milhão de venezuelanos são 8 milhões errados e ele certo. É 1 milhão nos Estados Unidos e os outros 6 milhões espalhados na América do Sul. Mas eu nunca imaginei, porque não houve nunca uma intervenção como houve na Venezuela, em Cuba, por exemplo, né? Que é mais próximo ainda dos Estados Unidos, Zaca. Cuba é tão próximo dos Estados Unidos... que já teve até nadadores nadando de Cuba para Key West, né? Na Flórida. Verdade. Então, mas eu acho que liga um alerta no governo brasileiro, sim. É claro que o poderio militar dos Estados Unidos, é uma covardia com o poderio militar brasileiro, né? Hoje, uma das críticas que eu faço aos militares no Brasil, que tem militares muito bons, até que eu me relaciono muito bem, mas eles se desligaram do Brasil, né? Então, hoje, aqui no Rio de Janeiro, quando eu ouço o Mourão falando, Mourão deu uma declaração, eu sempre conversei muito bem com o Mourão, obviamente, respeito ele, a posição dele de general. Ele falou, eu sou divergente com o governo Lula, mas uma coisa eu concordo, eu sou contra a intervenção do Trump no Brasil. Aí eu penso assim, cara, que moral tem o Mourão representando as Forças Armadas em falar que é contra ou a favor a algo, se do lado de unidades militares aqui no Rio de Janeiro tem boca de fumo, cara. Ué, eu fiz um vídeo uma vez criticando daquela médica baleada no lynch. Aquilo foi uma tristeza, aquilo é ridículo, porque, eles vão avançando, e o militarismo não faz nada. Sim. Quem tem que cuidar disso é a PM, quem tem que cuidar disso é a polícia. E aí parece que meio que lavo minhas mãos. Sim, e o que acontecer nos estados e nos municípios não é o problema, não é meu. Poxa vida. Entende? E aí continua, mas assim, eu até fugi um pouco do assunto, porque eu achei que era... tinha que falar, porque é o que eu achei. Não, mas, entendeu? Mas é válido, assim. É uma hipótese. Olha, pode acreditar. Daqui um tempinho vai ter alguma coisa contra o Brasil e a barganha vai ser libertando os presos. Do 8 de janeiro, tirar o Jair Bolsonaro de casa e mandar para casa. Ou da superintendência e mandar para casa. Sim. Como se eles estivessem fazendo alguma coisa. Porque assim, de boa. A Venezuela hoje mudou. Virou democrática e está soltando os presos políticos do nada. Por quê? Tomaram tenência. Entendeu? Eu acho que não foi por aí. Mas assim... Aqui é para falar do seu mandato. Mas essa reflexão é muito válida. Não, mas o que vocês fazem lá, que eu vou falar, é de você e Van Hatten lá. O Marcel é muito bacana. Cara, eu acho que os outros têm vontade de bater em vocês, cara. Não tem, não. Os outros devem ficar... Aquela da senhora que acho que procurou você, não foi? Uma senhora, não foi? Não procurou você? Do INSS. Não foi isso? Procurou você? Foi. Aí eu trouxe ela. Não foi? Você trouxe ela. Eu acho que os outros devem olhar e falar que assim, meu irmão, aí a gente botou a senhora, aí a gente foi acusado que a gente estava usando a senhora. Não, ela procurou a gente. Não, o que eles falam. E como era uma reunião numa comissão, cara, ela falou.
Não, e como falou, né? Pô, e ela mostrou aqui o descontozinho dela na frente do Lupe. Porra, aí, Nossa, pô, aquilo tá ali. aqui. E é muito importante você personificar o problema. Porque por mais que a gente fale assim, 50 mil aposentados estão sendo descontados irregularmente R$ 60. Mas se você traz a pessoa de 80 anos e ela mostra o desconto impresso na folha de pagamento dela, Porra. aquilo é real. É verdade. Os 50 é mil são reais. Mas você tem a pessoa aqui do meu lado e mostrando ali na frente hora. do ministro. Porra, cara. Aquilo ali foi um tapa. Porra, aquilo é constrangedor aí. Eu vi que ele ficou constrangido mesmo. Ah, não, traz aqui que vamos resolver. É, aquilo dali, ninguém esperava. Acho que nem vocês esperavam, né? Porque ela foi lá de supetão, não foi... Não, aí ela falou com uma assessora do Partido Novo, aí a assessora do Partido Novo... Ainda bem, imagina procurar outro partido. Pô, na hora. Eu falei, não, ela vai falar assim. E aí eu tava escrito para ser o 20º a falar, por exemplo, e o Marcel era o quarto. Você nem falou, você deu a vez, não foi? Aí o Marcel falou, bom, mas você não quer pegar esse trunfo para você? Eu falei, não, Marcel. Cara, o trunfo, ele quando aparece, cara, usa logo. Usa logo, verdade. Aproveita aquele momento, porque eu não sei nem se vai chegar no meu 20º de posição, entendeu? Então você não pode perder a oportunidade. Não, e foi muito bem feito, assim, humildade sua também, que se fosse outro, ia falar assim, não, quando eu for falar, né? Quando mas não, você tem que aproveitar, porque o ganho, ali a força do partido é a força do time, né? Não, você pensa assim, né? O restante pensa no próprio mandato. Entendeu? Não, eu vou falar... Mas aí corre o risco de não dar certo. Não, então, mas é isso que hoje a mentalidade de vocês é essa, é grupo, né? É que nem Uber que só gosta de pegar a corrida longa. Cara, as corridas, o dia é feito de corrida curta, longa, média. O somatório é que é o vencedor. Se você ficar só esperando filé mignon, meu amigo, tu vai passar fome. Não vai acontecer, é verdade. Não vai acontecer. E hoje não. E aí hoje eu vejo lá vocês, assim, que aparenta é muito coeso mesmo, muito... As pautas são muito votadas juntos. O discurso é o mesmo. Né? Não tem aquela assim de, pô, o Luiz falou diferente é bem bacana, do Marcel, que falou diferente do eu tenho uma visão, Salles. às vezes, um pouquinho diferente, porque eu tô no Rio de Janeiro. E você ser um eleitor de voto de opinião no Rio de Janeiro hoje é mais difícil do que você ser um candidato, perdão. É mais difícil você ser um candidato de direita no Rio de Janeiro hoje, que você depende do voto de opinião para se eleger. É mais difícil ser um candidato no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Por que você acha isso? Porque a vulnerabilidade social está muito alta no Rio de Janeiro. Você acha que hoje... É mais difícil você se eleger com voto de opinião no Rio de Janeiro, seja de esquerda ou de direita, tá? Do que em Santa Catarina, no Paraná. De direita, então, em Santa Catarina é mais fácil, porque tem muito voto de opinião. O que eu digo é que cada vez mais é um percentual menor a cada eleição aqui no Rio de Janeiro para você se eleger com voto de opinião. O voto de exploração dentro da vulnerabilidade social é muito grande no Rio de Janeiro. Você acha também que o carioca ele é muito disperso para assuntos políticos? Não, eu acho que... Ou não? Eu acho que segue a média nacional, né? Mas hoje o percentual de cariocas, né? Falando da cidade do Rio de Janeiro, onde tem 7 milhões de habitantes, a gente tem um percentual muito grande de pessoas carentes em vulnerabilidade social. E aí a escolha delas é uma escolha mais superficial. Eu não estou diminuindo essas pessoas de forma alguma. Sim. Mas pela vulnerabilidade social delas, elas se entregam mais facilmente ao assistencialismo. E as pessoas que exploram esse assistencialismo são pessoas com alto poder financeiro, ligados em alguns momentos ao crime organizado e que são autorizados a entrarem... Né? A milícia, tudo. Então, hoje, a fraude eleitoral, Zaca, muita gente fala assim, a fraude está na urna. Não, a fraude começa antes da urna. A fraude começa... Eu tenho esse pensamento também. A fraude começa quando o candidato Zaca, ou o candidato Luiz Lima, ou o candidato Ítalo, seja o candidato que for, ele é impedido de entrar numa determinada área da cidade do Rio de Janeiro para fazer entrega de panfleto. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, eu notei isso quando eu fui candidato a prefeito aqui no Rio. Eu tive 7% dos votos, 180 mil votos, e eu não consegui acessar nem 50% do município do Rio de Janeiro.
Não é uma democracia. Não né? é, não é. São estados semi-independentes dentro de um município, de um estado do Rio de Tem Janeiro, uns por feudos, exemplo. né? São estados semi-independentes que você não consegue fazer campanha política e que, ao mesmo tempo, esse estado semi-independente elege pessoas que vão participar de um estado na qual ele não se sente inserido. É uma loucura. É uma loucura. Hoje, uma loucura é mesmo. uma loucura. Então, hoje, você tem Hoje, no assim, Rio fazer de campanha Janeiro... é cada vez mais difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Por isso. Para o cara que domina uma determinada região, é muito mais Porque fácil. ele tem um curral eleitoral Ele dele. tem um curral eleitoral. Por isso que eu sou contra o voto distrital no Rio de Janeiro. Pô, eu ia te perguntar isso, sabia disso? Eu sou contra. Por exemplo, se Eu fosse... ia perguntar o que você ia achar Sou contra, porque... do voto distrital. Vamos supor que um de nós, uma pessoa fictícia, ele é morador de São Gonçalo, por exemplo. Ele é morador da Fazenda dos Mineiros do Complexo do Salgueiro, Sim. né? Que é um dos lugares mais perigosos do estado do Rio de Janeiro e que está a menos de 30 quilômetros da Alerj. Se ele nasceu lá e ele é uma pessoa super comunicativa, ele consegue, através da internet, chegar nas pessoas e é muito bem vista no estado do Rio de Janeiro. Se a residência eleitoral dele for no Complexo Salgueiro, na Fazenda dos Mineiros, o voto, se ele fosse uma eleição distrital, ele teria um raio ali de 150 mil habitantes, por exemplo, né? Para ele ser o candidato. Se ele não for o candidato daquele território que hoje não tem o Estado presente do Rio de Janeiro e do município de São Gonçalo, né? O Estado, Sim. a polícia e tal, e ele tem um grupo criminoso dominando os 150 mil, esse cara nunca vai se eleger. Verdade. Ele nunca vai se eleger. Ele vai ter que mudar sua residência eleitoral para uma outra cidade do estado para que ele tenha pelo tenha menos um pouco de chance. Por quê? Se você tem o distrital, diversas áreas do município do Rio de Janeiro vão eleger os seus representantes ligados ao crime organizado. Vai ficar ainda mais evidenciado isso. Isso é verdade. Porque você pode estar no Complexo do Alemão, não ser o candidato tráfico, mas ser uma pessoa muito benquista através da mídia social no estado e se eleger deputado estadual, sem os votos do crime organizado. Morando na comunidade. Sim. Pode. Agora, se você tiver que sacrificar essa pessoa, de repente, ele não vai conseguir ser o primeiro mais votado em nenhuma outra região do estado. Nenhum lugar, verdade. Nenhum. Por exemplo, a gente tem candidatos a deputado estadual e federal fortíssimos no Rio de Janeiro que não vencem em nenhuma região. Mas ficam em quinto, em sexto, em sétimo, em oitavo. Sim. Região ali, na região. Partindo do voto distrital, essas pessoas não vão se eleger mais. E você vai fazer com que a eleição seja ainda muito mais cara. Porque para você ver... Porque a cada 150, 200 mil habitantes da região, você tem que ser o primeiro. Isso. Porra, a eleição vai ser... É igual Highlander, né? Só haver um, vai ser difícil. Vai ser um despejo de dinheiro, vai ser mais violento ainda. Por isso que eu não sou. Porque o voto distrital na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, ótimo. Maneiro, excelente. Aqui no Rio de Janeiro, cara, jamais. Jamais eu não digo. Daqui a 100, 150 anos, verdade, 200. Pode ser. Hoje não. Quando o governo federal resgatar o Rio de Janeiro. Sim, é mentira, não. Tá? Se o Eduardo Paes ou outro candidato, até o Ítalo que está aqui comigo aqui, que trabalha com segurança, fala. Qualquer candidato a governador que falar que vai resolver o problema da segurança do Rio de Janeiro sozinho, não vai. Já pode nem votar que sabe que tá mentindo. É mentira. Ele tem que combinar com controle marítimo, aéreo, terrestre, com guarda costeira que não tem. Cara, esquece. Pra cuidar é difícil mesmo. Pra mudar assim, e 4 anos, 8, não esquece. Mas se não tiver o governo federal como parceiro... Isso. Com o governo federal, a gente pensar para 15 anos, 20 anos na frente. Isso é o que vai acontecer. Mas hoje, como é que você vê a direita hoje? 2 perguntas, tá? Você acha que dá para falar de política hoje sem ideologismo, sem ideologia? Acho que não. Sabe o que a gente está vivendo hoje? Se você quiser se eleger, não. Hoje não. Só se você tiver muita grana e fazer assistencialismo. Fora isso, você tem que ter lado. Fora isso, você tem que ter lado. Sem
eu não tenho... Esquece, quem tá em O cima cara do muro... tem milhões e milhões aí para fazer campanha e de ajudar as pessoas com assistencialismo barato. É churrasco, é show, é carnaval, é oba-oba, faz Mas se um não campo tiver de de grama lado nenhum- sintética ali. Você pode não ter lado nenhum. Mas se tiver muito dinheiro no Rio de Janeiro, muito dinheiro mesmo, você se elege no Rio de Janeiro. Você não precisa ter bandeira. Mas se você não faz essa campanha rasa de assistencialismo, de despejo de dinheiro, você tem que ter lado. Não, O morno sem dinheiro não vence. Não, eu tô falando assim, até no falar, no discutir, no dia a dia, no pedir voto. Porque assim, hoje o que dá a entender, o que parece, é que em todo lugar que você vá, as pessoas já perguntam logo se tu é Lula ou Bolsonaro, se tu é direita ou se tu é esquerda. Ela não pergunta, fala assim, Luiz Lima é o quê? É Bolsonaro. Certo. É Lula. Só tem esses dois nomes. Isso aí. Eu acho que esse posicionamento ele vai continuar, só que a maioria dos eleitos no Rio de Janeiro vão ser pessoas municipalistas e assistencialistas. Porque muita grana. Vai ser a eleição mais cara ainda do que foi 22 e 18. Independente de direita ou esquerda. Independentemente de direita e esquerda. Gasto. É claro que os mais perante aos eleitores com voto de opinião, tanto da esquerda como direita, aqueles que têm mais destaque, que são vistos como mais participativos, ou aqueles novos que virão, né, e que estão conquistando as pessoas, esses vão ter que ter lado. Não, e assim, para você que quer vir candidato, que pensa em vir candidato, tá no Rio, Luiz Lima hoje é deputado federal do Novo. E assim, hoje o Novo tá com um bom quadro, um ótimo quadro. Hoje vocês... qual a pretensão, né, do Partido Novo hoje em relação à LERJ, em relação à Câmara Federal? De proporção de voto, de fazer, de tirar aquele estigma de que Partido Novo, gente, não é aquele partido de rico, partido só para milionário, partido só para quem tem dinheiro. Não. Novo hoje... É só você ver as últimas prestações de contas das últimas e além campanhas. De ver prestação de contas, é só ver o que está sendo falado são lá, pessoas brigado. Que buscam informação. Não é isso, é diferente, não tem nada a ver. Hoje a perspectiva de vocês é fazer deputado estadual e federal. Primeiro, Zaca, nas eleições de 16, de 18, de 20, 22 e 24, o Novo nunca fez uma nominata completa de candidatos. Hoje, no Rio de Janeiro, você pode escrever por partido 47 candidatos para deputado federal e 71 candidatos para deputado estadual. O Novo vai preencher todas essas vagas. Todas. Em 2022, por exemplo, o Novo teve 20 e poucos candidatos, 22 ou 23 a deputado federal, podendo escrever 47. Não corre aquela opção de não vai fazer nominata, esquece. Não, isso aí acabou. Vem boa. A perspectiva é muito boa. Nós fizemos 2 deputados estaduais em 18, com o Chicão e o Freitas, né? Com o Alexandre Freitas. Gente boníssima. Fizemos um deputado federal, que foi o Paulo Ganimi, né? Então, a nossa perspectiva agora... Você continuar, se Deus quiser, e mais mas a perspectiva é muito positiva. O Partido Novo, ele está sendo percebido como nunca foi. Se você pegar os expoentes, a gente tem o Jeffrey Cherini, que foi advogado do Felipe Martins, que é um enorme sucesso. Novo, né? Ele vem candidato a deputado federal pelo Novo no Paraná. Deltan Dallagnol vem candidato pelo Partido Novo. A gente tem em São Paulo... Sebastião Coelho, senador em Brasília, mas também pode ser que venha deputado federal, porque a eleição de deputado federal é que faz o tamanho do partido. Isso. Aquela deputada foi pro Novo também? A Carol Detone, ela vem candidata ao Senado. É ela vem candidata ao Senado pelo Partido Novo em Santa Catarina. É a Carol Detone do PL, mesmo? Ela é uma vitória aí praticamente ganha. Em São Paulo, indo pro Novo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Novo é muito forte, né? Rio de Janeiro, a gente tem perspectivas muito claras de fazer 2, 3 deputados estaduais. E para deputado federal, a gente tem uma nominata cheia e que eu acredito muito que pela primeira vez nós vamos surpreender aí com 2 deputados federais. Amém. Essa é a nossa expectativa. Precisamos disso. E fazendo com que o terceiro ali colocado, deputado federal, seja uma pessoa também que possa vir exercer o cargo mediante a participação do Partido Novo num futuro governo nacional. Então,
a gente tem uma grande possibilidade disso acontecer. Não sou eu que estou falando, não, são os números, Não, né? não, sim, A gente faz uma não perspectiva... é conversa de político, é A gente tem a Carol Esponza, que vem candidata pelo Novo. federal, né? Federal. A gente tem o Pastor Pedrão, a gente tem o Mauro Campos de Volta Redonda, que foi candidato a prefeito, que teve uma votação ótima. Ai, cara, eu vou deixar muita gente fora. A gente tem a Júlia Milk, que vem. A Júlia que tem aí, que é uma... Poxa, parece muito, que trabalha na televisão, que tem um posicionamento muito claro aí com o eleitor, faz um enorme sucesso. Então, é uma nominata que o Novo nunca apresentou. E então, hoje já, pra você ver que já mudou, já, né? Temos aí já quase ela cheia, né? A gente tem... Não, ainda tá no início do ano. A gente tem 62 para deputado estadual e já estamos passando de 40 candidatos a deputado federal e temos que escrever 47. E tem até agosto, né? Não, até julho. A convenção é julho, né? Final de julho, que a gente vai fazer a convenção. Para poder fechar a nominata toda. Só que o período de filiação, a pessoa tem que escolher o partido e se filiar até março, abril, né? Até março, isso. Isso aí. Exato. Isso aí. Porque aí, não, então, mas fechando a nominata toda para mandar pro TRE tudo direitinho. Não, é após a convenção. Mas a pessoa tem que estar afiliada. Mas tem que estar afiliada no partido. Tem que estar afiliada. Por exemplo, se ela afiliou num partido X e chega junho, ele fala, caraca, eu me filiei no partido errado. Não já era. Não vai poder mudar mais. Já era. Não, mas hoje a perspectiva de vocês é boa. Pô, eu vou falar, eu acredito muito boa. Faço de boa, de coração, faço jus mesmo, porque eu vejo o que vocês estão fazendo, o que vocês estão trabalhando. O Paulo Ganimi tem participado muito também com a gente da formação. Gente boníssima, né? Pô, muito bom, cara. O cara Paulo, também, ele é um ótimo quadro, né? Um ótimo quadro, cara. Pô, eu queria tanto que o estado do Rio de Janeiro tivesse candidatos assim, leves, limpos. Só que, pô, o Rio de Janeiro é um estado muito difícil. Hoje precisa, né? Rio de Janeiro hoje precisa, tá precisando de uma... Porra, eu fico assim, mexido assim com... Assim, a minha missão é ajudar o Partido Novo, agora ele é sobreviver, né? Porque hoje, quer ver, vou fazer uma pergunta de boa hoje. Candidato hoje para vir ao governo do estado no Rio de Janeiro? Cara, eu gostaria que viesse uma pessoa, assim, totalmente limpa, né? Os nossos candidatos ao Senado também, assim, Ai, cara, É bem difícil, né? A gente falar, porque a gente é do Rio de Janeiro, a gente gosta do Rio. A direita, ela cai numas armadilhas, né? Bem populistas, né? Porque os candidatos hoje que se apresentam para o Senado, é claro que o Flávio para mim... Não, é o concurso, né? O Flávio conta comigo, assim, porque eu sou uma pessoa muito grata a ele. Isso, quando eu fui para o Novo, eu falei exatamente isso. A gente pode lançar até um candidato, mas, cara, o meu apoio você tem... Incondicional. Se você vier ao Senado, o meu apoio você tem. Você vindo a presidente, você vai ter o nosso apoio. Assim, se tiver a possibilidade do Zema somar força, o Zema vem vice. Ou se o Flávio não vier e quiser apoiar o Zema, também estamos dentro. O Zema é governador de Minas Gerais, reeleito. Ótimo governador. É o único presenciável que ganha do Lula em Minas Gerais. Então, ele tem um peso muito forte. Hoje, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso, com 20 e poucos milhões de habitantes. É o terceiro estado mais rico, mas só que mais populoso que o Rio de Janeiro, numa condição geográfica de 800 e poucos municípios, que é a radiografia do Brasil. Vale do Jequitinhonha, Uberaba, Belo Horizonte. Mas, cara, fora o Flávio, que é a nossa opção, se ele vier candidato ao Senado, é a opção. O Partido Novo pode lançar mais um, né? Mas o que eu fico olhando assim é que os outros candidatos da direita, até inclusive o governador Cláudio Castro, não tenho nenhum problema pessoal com ele, nunca participei do governo do Cláudio Castro, nunca tive um cargo no governo Cláudio Castro. Só que o governo Cláudio Castro sempre foi uma concha de retalhos, né? Eu sei da dificuldade dele, dos desafios dele, e também ele tem pendências na justiça. Se você elege o Cláudio, por mais que ele esteja bem intencionado, é um candidato ótimo para o STF. Um candidato para o STF. É claro, pô. Assim, por mais bem intencionado, mas dificilmente você vai ver. Porra, então o jogo é esse. É o eleitor, ele trazer candidatos que estejam limpos. Porque senão ele cai na rede, ele cai na tarrafa do STF. Não, eu tenho esse pensamento aqui, também, que às vezes o senador do Rio, aqui, ó, vai votar meu impeachment, olha aqui, ó. Porra, tá aqui, ó, esse copo de problemas é teu, tá?
Porra, meu irmão. É verdade. Já começa, Pô, com dívida. Já começa no débito, né? Porra, já tá lá no Serasa devendo milhões, meu amigo. Ferrou. Não, é um exemplo. Então vamos aqui prático, acho que eu já Aí entendi o que falou. Pega Assim, o ó. Romário, pô, que eu adorei o documentário do Romário. Vibrei com o Romário. Romário é muito engraçado e tal. Romário, tá aqui teu copo, tá? Ó, vai ter o impeachment do... Sei lá, desse aqui do STF. Ó, tá aqui o teu... Tá aqui, ó. Aqui. Tua água. Aqui, peixe. Aqui, ó. Pô, peixe qualquer vira que... aquele peixinho de aquário, porra. Porque o que parece mesmo é que esses são os melhores para o STF, né? Porque assim, são os melhores candidatos para o STF. São os melhores. Porque assim, eles só vão pegando são os melhores. E guardando. Só vão pegando e guardando. São os melhores. Se tiver alguma coisa contra mim... São os melhores. Tá aqui. São os melhores. Então, ou seja, eles não querem pessoas limpas. Agora, pessoas... se você pôr, por exemplo, pessoas limpas, limpíssimas, assim, caraca, é muito positivo. E existe, né? Mas só que... Tem que ter chance também, né? Tem que ter chance, aí tem que ter os acordos partidários, esse cara tem que ser o do partido. A eleição pro Senado é muito difícil. Eu fiz uma pergunta aqui pro Dr. Mesomo. Ele é uma das pessoas que ele é a favor da eleição sem partido. Sim. Tá? Do candidato sem partido. E tá no STF já. Sim. Mas assim, deu uma aula. Ele mudou até a minha cabeça mesmo, juro. Porque ele falou que hoje cara, o candidato é o que o partido quer. Não é o que você quer. Não. A democracia, ela não existe nem no início. Por exemplo, o socialismo... Você seria a favor se tivesse uma votação dessa assim, ó? Quem eu vir seria candidato... Mas eu acho impossível essa hipótese, eu vou te dizer por quê. Não, mas você votaria a favor se tivesse assim, ó, tem uma votação para... Votaria a favor. Quem quiser vir, problema. Eu votaria, mas só que eu não vejo hipótese nenhuma disso passar. E eu vou te explicar, porque no mandato passado, se eu não me engano, no ano de 2022, nós perdemos uma votação simples, hein, o que faria que o eleitor tivesse um melhor entendimento da votação. Aqui no Rio de Janeiro são 70 candidatos a deputado estadual, né? E para federal somos 46. Os 70 mais votados estariam dentro. Quem tem mais voto? A gente não conseguiu nem passar isso, perdemos por pouco. Por que a gente perdeu por pouco? A pressão político-partidária dos partidos superou a realidade que o eleitor busca. Porque hoje, o que acontece? Às vezes você tem 70 mil votos num partido. Não entra. Você é o 30º deputado estadual mais votado e você não entra. E entra um cara num partido com uma relação. Então, se passa dessa forma, você ia ficar menos preocupado em escolher partido. Porque se passa, você sabe, porra, os 70 mais votados, vamos supor que entre os 50 e os 70, você tem que ter ali entre 15 mil e 35 mil votos. Você sabe que se você fizer 20 mil votos, seja no partido X, Y, Z ou T, você está eleito. Verdade. E é o justo. Não pode um cara de 50 mil votos ficar de fora e um de 15 mil votos entrar. Já é o partidário, né? Seria mais fácil. Coeficiente eleitoral. E a gente não conseguiu passar isso. Por isso que eu acho praticamente... Eu não digo que algum dia pode mudar, é claro que... Mas eu acho que vai demorar muito. Vai demorar muito. Assim, ele é fervoroso, ele é a favor. Ele tá no STF mesmo, lá para poder... Ele já falou lá que tem alguns ministros lá que já falaram que... Eu acho muito difícil, porque hoje a pressão... porque a perpetuação do poder hoje ele acontece e as pessoas mais fortes e influentes, deputados e senadores, são são pessoas que há muitos anos estão na política e seus familiares. Então você tem os núcleos de força política do Brasil mais fortes estão no Nordeste. Hoje a gente tem o presidente da Câmara que é da cidade de Patos, da Paraíba. A gente tem o presidente do Senado que é do Amapá. O Amapá tem a população de São João de Meriti. E o cara é o que manda no Senado Federal, é o que diz que vai ter impeachment ou não. Isso, e toda a força econômica tá no Rio, tá em São Paulo, tá em Minas, tá no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos menos força. Agora, eu te pergunto, como é que isso vai passar
se o controle financeiro partidário está todo com essas pessoas? Eles estão eleitos perpetualmente. Sempre. Sempre. Você pega um presidente hoje, regional, de uma sigla poderosa, de 2, 3, 4 siglas poderosas aqui no Rio de Janeiro, e que são deputados federais, presidentes de partidos no estado, eles são eleitos. Porque eles jogam de acordo com o mandato deles, né? Eles têm a verba de campanha, que eu vou chutar aqui 4,5 milhões para deputado federal, que é o teto, e eles distribuem a verba para os candidatos que vai fazer dobradinha com ele, pô, da maneira como ele quer. Você tem um investimento público com uma decisão privada dentro dos partidos. Sim. E essa decisão privada com investimento público está atrelada a diversos segmentos de poder do país que eles fazem parte. Verdade. Como é que vai quebrar isso? Não tem isso. Já não tem. Já está então, muito enraizado. Então, já o jogo ele tem que ser jogado da maneira como ele é. Então, a gente tem que ter um partido bacana, forte, crescer e usar desse mesmo instrumento. É isso que para lá na frente, tendo outros partidos iguais, a gente cogitar essa transformação. Eu fui lá na sua apresentação sim, lá, no sim. Dia do Novo lá, assim, o que eu vi lá foi que muitas pessoas imbuídas mesmo a fazer um partido desse jeito aí que você falou. Sim. Um partido coeso e que ele tem autonomia, mas que todos votem coesos ali, iguais. Quem votar errado, né, contra, pede, assim, delicadamente aqui, ó. Sua ideia não é igual à nossa, né? Mas claro que você pode ter alguma coisa assim, mas você não pode, alguma divergência pouca. Ter um giro aqui de 180 graus, é uma direção contrária, não dá. Isso daí já passa do limite. Já passa do limite. Mas de boa, eu acredito muito que vocês vão... Que bom, vai fazer até... Acredito que você falou aí de candidatos, E hoje o Novo está numa crescente muito boa, e de boa, tá? Tá numa crescente muito boa graças a vocês mesmo. Porque hoje... Quer ver que eu vou fazer uma comparação rápida aqui? O que vocês fazem lá é que é o Novo. Vou ver aqui. Entendeu? Vocês são o Novo hoje. Sim. O Luiz Lima, literalmente... o Partido Novo, 30, né? Novo 30. Partido Novo 30 no Instagram. Tem 632 mil seguidores. É partido, né? Uhum. Vamos ver quanto é que tem União Brasil. União Brasil aqui. Quanto tem? 117. E esse 132 agora, é o Rio? Rio? Não. É nacional. Tá. E Rio? Rio tem, né? Rio tem, mas eu não sei. Entendi. Não, tá certo, entendi. A disputa nossa Partido Progressista. Deixa eu ver aqui. Eu nem consigo achar outro Partido Progressista. Mas o PL, por exemplo... porque o Progressista aqui já fez com União, pô. PL. É União PL Progressista Nacional. agora. O PL Nacional tem 1,8 milhões. O Partido Novo tem 632 mil. Quer dizer... Com infinitamente menos candidatos. Só que temos só 5 deputados federais. O PL tem 90. Olha que legal. Olha como a opinião do Partido Novo está sendo legal. Aí você pega a União Brasil, com 50 deputados federais, tem 117 mil. Para você ver como o percentual de voto de opinião nosso é muito grande. E isso aqui, para mim, que foi um dos motivos de eu vir para o Partido Novo. Que o caminho, cara, é muito bacana dentro do partido, entendeu? Não, mas então, é o cuidado que tem que ter da ideologia, né, que você falou antes. Né, Por exemplo, os nossos seguidores e as pessoas que acompanham o Partido Novo são extremamente politizadas. Isso é muito bacana. É o que muitas pessoas não querem, né? Dentro do partido, né? De indagar muito, de fazer muita pergunta, de ser instruído. Exatamente. Né? Não é que seja de rico intelectual, é que sabem. É diferente. Muitos só querem vir candidato. Mas é legal, é um número bacana, não é, Zaca? Não, legal, muito. Não é? 647 mil, não é? 632. 630. Aí eu peguei o União aqui com 117 e o PL com 1.800.000. Então, quer dizer, é um número muito bacana. Pô, um para 90 e outro para 5, pô. É legal. Um com 90 deputados eleitos, e o outro outros com 5 deputados eleitos. Não, e 5 porque foi agora. Eram 3.
Então, Fui eu e eram o três. Salles, né? Então, eram três. Aí foi você, 4. O Salles, 5. E alguns vão na janela agora. Deputados de mandato. Ah, vão Que eles mesmo? vão se mudar na janela, que eles não foram liberados. Então a gente deve chegar a 10 deputados federais Porra. na janela. Ah, eu fazia Bem faço legal. muito voto mesmo de campanha do Flávio vingar, de Eu vir também, mesmo e eu também. o Zema ser o Pô, seria vice, tão bom cara. pra gente, cara. Não, porque assim, ele é um cara bom e eu E acho bom que o pro Flávio Brasil. iria... Vou te falar que o Flávio iria poder dormir sabendo que ele não ia querer tomar o mandato do Flávio. Exatamente. É uma pessoa Entendeu? disciplinada, Isso. calmo, educado e não é de um partido que é predador. Isso aí. Porra, não seguro, ia, exato. seguro. Ele ia poder, você pode dormir em paz, Em paz. que eu não vou fazer nada pra te derrubar, pra tomar. Porque assim. Posso beber uma água Pode. tranquila aqui, ó. Não, porque assim. Porque hoje é o que É um risco. que acontece, risco, né? que é o que acontece. O vice, se você não tomar cuidado, o cara quer sempre tomar. Na verdade, E dependendo de quem está por trás daquele vice, é um risco altíssimo. é isso que eu tô falando. Então, ou seja, Risco altíssimo. ali, além dele ser muito boa pessoa, muito boa gente, e assim, instruído, muito educado, calmo, cara. tranquilo. Não, e assim, e não é isso, ele é competente, pô. Ele é um cara que eu acho que ele ia. E de boa agora aqui. Além de ser competente, ele é gestor, pô. O cara comandou Minas, Não, pô. e a pessoa que se elege pelo Partido Novo, Porra, governador novo. de Minas em 18. 2 anos, pô. E se reelege Pô, com que 70%. isso, pô. Exato. Ele, No início ninguém realmente. levou fé. Não, é impressionante. lembro. É um dos casos assim. E tem que lembrar que o Zema, em 2018, quando o Amoedo era candidato a presidente pelo Novo, o Zema declara apoio ao Bolsonaro como candidato a governador de Minas. Ou Muito seja, legal. naquela época ele já tinha Porra, naquela época, ele declarou apoio ao Bolsonaro. a ideia dele, a ideologia Ele deixou dele, de declarar apoio, que isso deu um problemão. Ele deixou de declarar o apoio para o presidente do partido dele, que era candidato a Mas presidente. também com o Amoedo, ele era Ele foi um visionário, Zema. o Amoedo E em também... 22 ele se reelege no primeiro turno e é o primeiro governador eleito a pegar o avião e ir a Brasília fazer aquela entrevista ao lado do presidente Bolsonaro apoiando ele. Não, então, você vê... A votação virou muito em Minas. Não, em Minas é muito maior, muito mais município que o Rio de Janeiro. Muito mais. Rio de Janeiro tem 92, pô. O Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes, se eu não me engano, Minas tem 23. Esquece, lá são 400 e... São 800 e poucos municípios. São Paulo que é menos, não é isso? São Paulo é menos. Não é O isso? estado com o maior número de municípios é Minas É Gerais. Minas. Então, assim, imagina... É um golaço. O cara, no segundo mandato, no primeiro turno... Segundo mandato. Pô, isso. Então, ou seja... Ele não ficou, é querido. É um cara querido, competente, boa praça, gente boa. E esse cara, acho que... E fiel. Porra, e fiel. Essa é a palavra. Que é difícil. Essa é a palavra em que eu... Ia ser ótimo pro Novo, né? Porra. Aí eu já mudo os números, aí tá? esse pra número você. aí já vai mudar, eu tá? já mudo. Já não faz mais 2, não. Faz mais. Não, aí já faz mais. Não, mas esse eu não pode deixar também ninguém de... Esse mandato maluco aí querer ir pra lá, que é o que acontece, né? Porque eu acho que o PL caiu muito nessa cama de gato, tá? Caiu. Principalmente muitas pessoas no falando estado do que Rio eram... aqui, e as eleições para prefeito, assim, em muitas cidades teve muito equívoco. Né, que, assim, falaram que eram... E que nunca, nem... Verde e amarelo, mas... Nem com o Bolsonaro preso agora, você não vê nenhuma manifestação de muitos prefeitos que foram eleitos pelo PL. E nem durante a campanha de 22 você teve essas pessoas apoiando o Bolsonaro. Assim, ele com o problema dele... Isso aí. Acabou, tchau e benção, chora. Né, e vamos ver, vida que segue. Isso aí, não é isso mesmo? Isso aí. Mas, acho que o tempo aqui, sei lá, acho que são 9 já. Mas, obrigado mesmo. Eu que agradeço, não, Zaca. Bate-papo. Se quiser falar mais alguma coisa do seu mandato... Não, eu só quero... eu só quero te agradecer. Pretende, né, de hoje... A gente está 7 meses e meio da campanha. CPMI vai voltar com tudo. A gente tem uma reta final aí de 60 a 90 dias para terminar a CPMI do INSS. Talvez comece a CPMI do Banco Master. Se ela começar, eu também estarei participando. Mas a minha missão agora no mês de janeiro, é viajar ao estado do Rio de Janeiro máximo. Previsão de prisão? Qual? De alguém lá da CPMI? Tem, claro que tem.
Com certeza, tem o presidente da Conafer, que é um sindicato foragido, né? Então, que é o senhor Carlos Roberto, né? Então, esse está foragido. Assim que a polícia encontrar ele será preso, né? Mas tem mais possibilidades, tem convocações que vão fazer muito barulho. Sim. A gente vai fazer muito barulho. E eu tenho certeza que o quanto antes o governo do estado do Rio de Janeiro decidir um candidato de direita, quanto antes o Flávio, ou o Zema, ou o Ratinho Júnior se posicionarem em relação às suas candidaturas nacionais e às suas alianças, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível para a gente já dar um norte e a gente... Precisa, né? Precisa. Nem em 18, nem em 10, 14, 18 ou 22, a gente chegou no mês de janeiro da eleição sem um candidato definido. É isso que está... Isso gera um pouco de preocupação. E em relação ao meu mandato, é força total, sprint final e fazer com que o Novo tenha um grande rendimento para que o partido continue existindo. Porque caso a gente não atinja as metas... Não que eu vai falei atingir. Vai atingir, porque a gente não quer perder a nossa identidade, né? A gente não quer se juntar a outro partido, Sim. fazendo com que a gente perca a nossa essência. Federação, fusão, nada disso. Não, a gente quer continuar sozinho. Não, sozinho no caso, independente, seguindo as nossas ideias. Não, e eu que eu torço mesmo de boa, de coração, independente de política. Que bom, Zaca. Torço mesmo, acredito. Que bom, Zaca. Hoje, o que você falou, graças a vocês... Sim. E mais alguns da direita, sim, porque tem muitos que se dizem de direita que sim. nem lá fala. É. Né? Nem comprar o barulho, brigar e ver o que tem que ser feito, faz. Sim. Então hoje eu acredito muito hoje no Novo, que é um ótimo, vamos botar assim, falando de jargão militar sim, e tudo, um ótimo grupamento ali, um ótimo companhia boa, firme, para ir para o combate mesmo, porque é o que precisa. Sim. E hoje vocês fazem uma fumaça hoje lá, porque eu converso muito com as pessoas na rua, falo com muita gente, e às vezes vocês não sabem, porque é contato, e aí, as pessoas falam que, meu irmão, que esses caras são malucos, né? Briga. Eu tenho um amigo meu que fala que assim, esses caras têm medo não? Eu falo assim, meu irmão, não sei. Com ele mesmo, não sei não. Os caras têm medo não, cara, dos caras fazendo uma covardia com eles. É o que vocês vivem, né? É o que você falou aqui, independente do que você falar, claro. acontece alguma coisa. É verdade. E você tem família, tem tudo. Com certeza. A pior coisa é a covardia. Né? Não é o que o Luiz Lima vai fazer. Você não vai fazer. Sim. Mas é a covardia. É verdade. Aquela facada nas costas que... Sim. Que é o que estão fazendo hoje, bem feito. E todo mundo chega e vai e fala que é errado, mas continua errado. É verdade. Né? E isso aí é ruim, mas... Sim. Acredito muito mesmo que esse Obrigado, Zaca. Vocês vão decolar. E que Deus te proteja, te abençoe e que faça você ter a melhor escolha também.